Eu fiz, acho que 50 anos de profissão esse ano. Bom, é inevitável que o que foi feito, o que foi vivido ao longo desses 50 anos, de alguma maneira, transformado, modificado, mas de alguma maneira subsista no que eu faço hoje. Mas também, pelo menos é de se esperar, né, que se acompanhem as mudanças. O mundo mudou muito, a história do Brasil mudou muito, o cinema mudou muito, a minha relação com o cinema mudou muito. Então, eu acho que se pegar um filme que eu estou fazendo hoje, se eu comparar, eu estou finalizando um filme sobre Paulo, para pegar filmes sobre música, né? Quer dizer, em 66 eu fiz um filme sobre a Maria Bethânia. E eu estou finalizando hoje um filme sobre o Paulo Moura. Há algum ponto de aproximação, de contato entre os filmes? Eu nunca, até esse exato momento, nunca pensei nisso, mas assim, de maneira improvisada, eu diria que as circunstâncias são tão diferentes que o que eu disse antes acho que é válido. Eu acho que certos elementos talvez seja possível identificar. É difícil responder a isso. Mas olhando para o cinema novo como movimento, não para você, isoladamente. Não, primeira coisa, Não é conceitual. O cinema novo não é um movimento. Não é um movimento, não é um partido político. A melhor definição do cinema novo, quem deu, foi, acho que o Nelson Pereira dos Santos. O cinema novo é o Glauber no Rio. Como o Glauber já morreu há muito tempo, entende? E essa definição é uma definição muito verdadeira. Ele foi, de fato, a personalidade aglutinadora, com uma vocação assim, meio... uma vocação de liderança, uma vocação meio messiânica até. Então, falar é muito difícil falar em... Eu acho que não é correto pensar no cinema novo como um movimento. Foi um termo mal empregado, mas havia elementos, então, que enquanto Glauber esteve no Rio e vocês faziam cinema juntos, e vocês dialogavam entre si, vocês faziam às vezes de, sei lá, montador, técnico de som, né, pulavam em algum momento de uma função para outra e colaboravam, né, cooperavam, faziam filmes juntos. Tinha algumas coisas que, independentemente de quem liderava ou não, vocês achavam importantes, eu imagino. Tem traços comuns, né? As pessoas identificam traços comuns no cinema que foi feito naquela época. E a minha pergunta é se você acha que há algum traço de então no seu cinema de hoje. Ou, sei lá, ou no documentário brasileiro em geral hoje. Eu talvez tendesse a te responder que não. Eu acho que não há relação nenhuma entre o que é feito hoje e o que era feito na década de 60. Mas precisaria pensar um pouco sobre isso. Ao mesmo tempo, eu acho que tem uma ideia, talvez um pouco, de novo, não muito precisa na sua pergunta. Quer dizer, uma questão é a questão da colaboração de pessoas que efetivamente trabalharam juntas. Quer dizer, então, por exemplo, o Nelson Pereira dos Santos montou Barra Vento. O Nelson Pereira dos Santos montou Maioria Absoluta. Então há uma forma de colaboração entre o Nelson, o Glauber e o Leon. Não há muitos exemplos desse tipo. Eu que comecei a trabalhar um pouco depois dessa geração, digamos, quer dizer, trabalhei com vários diretores, de fato. Como montador, principalmente, um pouco como assistente de direção, etc. Então, há uma questão que é a colaboração específica naquele projeto. Isso é uma coisa que acontece em alguns casos. Agora, ao mesmo tempo, é verdade
que alguns filmes exercem uma influência tão grande, um peso tão grande sobre os outros, que se fazem muitos filmes à maneira de depois. O Terra em Trânsito foi um filme desse tipo. Quando a questão da alegoria, em função da situação política, da censura, passou a aparecer em certos filmes, desde Brasil Ano 2000 do Walter, até o filme Os Herdeiros do Kaká, algumas coisas do filme do Glauber também. Quer dizer, então, aí há certas áreas de semelhança, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se a gente for ser estrito em relação ao que eu, pelo menos, considero que seja o cinema novo, eu acho que as características dos filmes, uma das principais características e um dos maiores interesses dos filmes, são principalmente que eles são muito diferentes uns dos outros. Então, não há nada mais diferente do que O Padre e a Moça, por exemplo, e Deus e o Diabo na Terra do Sol. Se dizer, bom, Vidas Secas e Deus e o Diabo na Terra do Sol, que são mais contemporâneos, são parecidos, tem algumas questões, mas são filmes muito diferentes. Entende? E apesar de que havia talvez um certo policiamento no grupo, assim, mas havia também um certo reconhecimento, principalmente no início, né? Quer dizer, porque também não isso muda muito. Quer dizer, uma situação é a situação que vai, digamos, mais ou menos de 1962, dos filmes que ficam prontos e são exibidos em 62, até 65, mais ou menos, depois do golpe, mais filmes que vinham sendo concebidos antes do golpe. Depois, a partir de 65, 66, começa a surgir filmes muito diferentes dessa primeira leva, dessa leva inicial do cinema novo. Entende? O Desafio, Terra em Trânsito, e isso vai mais ou menos até 69, 70, mas depois do ato 5, mas também filmes que tinham sido concebidos em geral ainda nesse período meio de transição entre 64 e 68. E depois de 69 e 70, não existe mais cinema novo, na verdade. Quer dizer, existe até uma contestação deliberada, frontal, assumida, né, pelo Júlio, pelo Rogério, pelo Neville, pelo Tonati e outras pessoas, né? E é um fracionamento até pessoal muito grande a partir de 70, 71. Quer dizer, cada um vai para o seu lado. Algumas pessoas permanecem ligadas, amigas, mas quer dizer, o que acontece a partir de 70, 71 não tem praticamente nada a ver com um certo espírito coletivo, um certo sentimento de pertencimento a um grupo, uma certa identidade que existiu entre 62, 64, 65. Havia pessoas que permaneceram mais próximas, mas cada um foi fazendo opções muito diferentes. Basta ver os filmes que fizeram. É da vida, né, que quando a gente começa a trabalhar moço, como aconteceu comigo, por exemplo, com 17 anos, né, você passa muito tempo sendo o mais moço da equipe, né? E você se habitua um pouco. Aí, de repente, um dia, você olha em volta da sua equipe e você percebe que você é o mais velho.
E isso, naturalmente, quer dizer, simboliza um pouco uma mudança. Quer dizer, quando você tem a sorte ou o azar de ser um sobrevivente, né, você passa a ser o mais velho, né? E passa a receber, assim como dos seus filhos, né? Quer dizer, das minhas filhas, no caso, né? Você começa a receber certo tipo de informação, um certo tipo de aporte, assim, ao qual talvez você não tivesse acesso, ou tivesse talvez mais dificuldade de acesso, se você não tivesse contato com pessoas mais moças do que você, hábitos, vocabulário, tecnologia. Quer dizer, a tecnologia do cinema se transformou radicalmente ao longo desses 50 anos. Eu comecei raspando filme, passando cola. E hoje em dia, quando eu conto para as pessoas, não sei se eu no outro dia mencionei isso, que a chegada da coladeira que usava Durex no Brasil foi a grande revolução tecnológica da minha geração. As pessoas acham graça, né? E ao mesmo tempo é difícil você se reciclar e se readaptar e acompanhar essas transformações não é muito fácil a partir de um certo momento, né? Então, existe esse processo que foi vivido, né, dessa forma. Houve digamos, uma crise, um momento assim de crise que, de certa maneira, eu situo entre o ano em que eu fui diretor da Embrafilme, em 1986, e o período em que o ano e o Collor, digamos assim, o fim da Embrafilme, né, que me obrigou, a não ser que eu tivesse tido capacidade para mudar de profissão, para ir para uma ilha do Pacífico Sul, Sarong, não sei, a repensar um pouco a minha atividade profissional, né? Mesmo um pouco antes disso, a questão do surgimento do vídeo, né? Acho que o primeiro trabalho em vídeo que eu fiz, acho que foi no início da década de 80. Eu acho que foi justamente o documentário sobre o Chico Antônio, que eu gravei em 81, 82. Então, a partir desse momento, da década de 90, em que eu senti, quer dizer, eu trabalhei 2 anos num projeto de um filme de ficção, que quando eu concluí o roteiro e o projeto todo cenográfico e o orçamento e tal, eu disse, eu nunca consegui fazer isso em 90, 91. Era um projeto, sob todos os pontos de vista, a meu ver, quando eu acabei de fazer, completamente equivocado para aquele momento. Até hoje em dia talvez fosse possível fazer, e muito mais barato, porque era um projeto que dependia de trucagens digitais, tinha uma batalha naval. Imagina nos anos 90 fazer uma batalha naval, né? Napoleão III era personagem do filme. Então, era um projeto completamente equivocado para o momento, né? Bom, eu estou dando voltas, mas para tentar chegar nessa questão da redefinição dos rumos profissionais, né? Eu tinha deixado desde antes, na verdade, mas acho que depois do Cabra Marcado para Morrer, início da década de 80, que já foi um filme que eu montei depois de muitos anos em que eu já não trabalhava regularmente como montador, mas eu não me lembro agora, mas acho que a partir do início da década de 80, e acho que depois do Cabra, a montagem tinha saído
assim do meu horizonte como campo de trabalho profissional. Ressurgiu meio como essas coisas acontecem, por volta de 98, quer dizer, quase que 15 anos depois, com convites para montar filmes, já em Avid, né? Quer dizer, já num processo programas que eu desconhecia totalmente, estavam começando, e eu fui, acho que inicialmente para São Paulo, montar um documentário do Ricardo Dias, chamado Fé. Então se colocou essa questão. E a opção, em termos do meu trabalho como montador, e me interessava ter acesso à nova tecnologia, aprender, porque os filmes que eu faria também, com certeza, lançariam mão daquilo e tal. Era uma forma de me reciclar e me atualizar. Então eu passei naturalmente a trabalhar a partir de 98, 99 com pessoas na edição que dominavam os programas, primeiro o Avid, depois o Final Cut, que se tornou mais predominante assim como ferramenta de trabalho. E progressivamente fui buscar, quer dizer, algumas das pessoas com quem eu trabalhei não eram assim tão jovens assim, muito mais jovens do que eu, naturalmente, o que não é difícil, mas não eram tão, mas aos poucos foi indo para pessoas muito jovens, como a Thaís Blanc aqui presente. E aí começou a misturar um pouco a partir de 2004, eu acho. Foi 4 que eu dei aula na PUC? 3, 4? Acho que foi 2004. Com pessoas que foram meus alunos. Então, eu trabalhei com André, né? Com o André, que editou comigo o Jota, né? Com a Thaís e com outras pessoas. Um pouco porque, não sendo a minha ocupação principal, eu nunca me dispus, animei. Eu acho que se eu sentasse, a Thaís me desse umas aulas e eu praticasse um pouco, eu até operaria os programas, mas eu acho que acaba ocupando um tempo, uma coisa que eu não sinto que eu tenha muito essa disponibilidade, entendeu? Então é uma forma de poder atuar nesse trabalho, de me relacionar com pessoas muito mais jovens e de receber os influxos positivos que os jovens têm a me dar, entendeu? A questão de dar aula vem talvez um pouco por uma disponibilidade maior de tempo. Quer dizer, quando eu era profissionalmente montador e fazia filmes quando podia, montagem é uma coisa muito absorvente, e naquela época mais ainda, quer dizer, porque demorava mais tempo, é um trabalho braçal muito intenso. Eu trabalhava muitas horas, não tinha muita nem disponibilidade, né, se fosse o caso. Por outro lado, a coisa de dar aulas também acho que se ligou um pouco a uma certa opção de deixar de lado projetos de filme de ficção e de retomar a questão do documentário, aí já num contexto completamente diferente dos anos 60, quer dizer, porque tinha-se, ao longo desse período, e eu nem tinha acompanhado isso tão de perto, quer dizer, eu passei a me voltar para essa questão a partir de meados dos anos 90, realmente, em termos de me atualizar em relação ao que tinha sido escrito, publicado, a ver ou rever certos filmes, e aí vem o VHS, o DVD, que ajuda muito nesse processo e tal.
Então, eu mesmo, de certa maneira, fiz uma espécie assim de mestrado particular, em que eu era o aluno e o professor, para me envolver com essa questão de uma maneira que até então eu não tinha esse envolvimento até esse momento. E aí surgiu, em suma, esse convite do Celso para o CPDOC, eu acabei me licenciando da PUC, também me afastei lá do curso de Curitiba e no momento estou só com essa atividade, digamos, de ensino, fora essas coisas eventuais, na fundação. E com esse contato, até no curso não são pessoas talvez tão jovens assim, porque como é um curso de especialização, são pessoas já graduadas e tal, já atuantes no campo profissional. Isso é diferente da graduação da PUC ou da graduação de Curitiba, né? Mas eu continuo trabalhando, em geral, o Pedro já é pai de família, de 2 filhos, não é tão jovem assim, né? Mas para mim todos são jovens, né? Em suma. Então, eu quando trabalhava como montador, eu tinha uma regra pessoal que depois eu abandonei. Quer dizer, eu talvez tenha mencionado isso a vocês. Eu evitava montar filmes de diretores que eu considerasse menos experientes do que eu, porque eu achava que essa relação não dava certo. E o menos experiente, em geral, significava o diretor ser mais jovem do que o montador. E quando eu deixei de respeitar essa regra autoimposta, a partir de 98, que eu deixei um pouco, algumas vezes, eu acho que eu tive a comprovação de que a regra era importante, porque algumas vezes não deu realmente muito certo. Eu acho que existe uma questão aí, uma certa hierarquia no fundo, né? E como eu acho que talvez outras pessoas com outro tipo de cabeça consigam isso, né? Mas acho que para mim isso se tornou cada vez mais difícil hoje. Acho que seria muito difícil eu montar um filme de um diretor que estivesse começando. Eu acho que não daria certo. A opção pelo documentário veio quando eu percebi que aquele projeto, que era sobre o Corpo Santo, era uma adaptação de um romance do Luiz Antônio Assis Brasil, que é um autor gaúcho, que aquele projeto eu não teria condições de fazer. Então eu precisava trabalhar isso. E eu imaginei que naquele momento um caminho possível seria tentar fazer documentários que pudessem ser exibidos na televisão, e aí começou documentários sobre 30, que são projetos, e isso foi se desdobrando, que virou uma série, que virou outros documentários. Foi indo um pouco assim, inicialmente como um campo de trabalho possível, e depois, a partir de 94, quando aos poucos começou a haver recursos maiores para produzir, a vontade de poder produzir de maneira autônoma e independente, e para isso projetos de orçamento menor, e daí documentários. Um documentário, embora custe uma fábula para qualquer um de nós, em termos de... Bom, às vezes os projetos se complicam, né? Mas em tese é mais simples e mais barato. E você, como uma produtora, pequena produtora, de alguma maneira eu tenho conseguido levar, entendeu? Eu acho difícil. As relações no meio profissional são muito difíceis, entendeu? A relação com produtoras, com distribuidoras. Então eu tentei encontrar um campo em que eu pudesse atuar de maneira mais autônoma. Isso me levou muito para o documentário. E depois o documentário ganhou, né, uma certa
presença, um certo interesse, com todas essas dificuldades que a gente conhece, né, e essas limitações que a gente conhece, mas de alguma maneira passou a ser um campo possível de atuação. Essa tema melhor pra mim, né? Você gosta de dar aula, Eduardo? Pois Se negar, se negar, a gente vai contestar aqui. é tal história, né? Você fala em vocação, né? Eu não sei se eu tenho uma vocação para dar aula. Eu frequentemente tenho uma grave crise de identidade enquanto estou dando aula. Eu estou dando aula e aí vem assim uma voz lá do fundo que me diz assim: mas que charlatão que você é, Jiminy Cricket. sabe? Que eu me sinto assim um pouco. Mas sabe que tem colegas seus cujos nomes não vou revelar, que dizem que você é um acadêmico, né? Você nasceu pra ser. E muitos alunos também. É, mas eu acho que a voz dos colegas fala mais Eu talvez tenha errado de profissão, né? Eu talvez devesse ter feito arquitetura ou física, talvez fosse mais feliz e feito carreira universitária. Ao mesmo tempo, talvez eu possa trazer, quer dizer, o que eu posso pensar disso, o seguinte, é que eu talvez tenha um perfil peculiar para um professor. Coisa que o João, com muito mais talento do que eu, tem também. Quer dizer, o João tem um perfil peculiar para dar aula. E o João adora dar aula, é um excelente professor e é adorado pelos alunos. Mas sem querer me comparar com ele, quer dizer, o fato de eu ter feito uma carreira profissional na área, eu espero que isso seja benéfico para os alunos. Quer dizer, são situações diferentes. Quer dizer, existem muitos professores de cinema que nunca fizeram um filme. Eu acho que é possível, mas é um outro tipo de ensino e um outro tipo de relação com os alunos. E talvez existam menos ou poucos profissionais de cinema que tenham a tal vocação a qual você se referiu. Agora, se eu gosto, é uma pergunta difícil para mim, Arbel, porque se você me perguntar, você gosta de cinema, eu tenderia a te responder não, entendeu? Você gosta de fazer cinema, eu tenderia, assim, no impulso eu te diria não. Você gosta de fazer crítica de cinema, eu te diria não. Você gosta de dar aula? Você gosta de ser personagem? Gosta do quê? De ser personagem? Aqui Hoje com você é vocês, o personagem, nosso entrevistado. aqui com vocês eu não me importo muito, não, porque eu abstraio as consequências terríveis. Espera isso ficar disponível Disso, na internet. Na nuvem. Mas enfim. Se você gosta de dar aula, você estava falando. Não, eu não disse que eu gosto. Isso. Não, você estava respondendo isso. Agora, se eu gosto de dar aula, você estava no meio da resposta. Pois é, eu diria em princípio que não gosto também. O que se ensina, então, para você nesses cursos? Porque tem gente que vai entrar num curso de cinema, numa pós-graduação e que vai... Eu não sei como vai se envolver de fato com o cinema, se é que vai se envolver de fato com o cinema, né? Então... Varia muito, me parece, né? Porque eu acho que depende muito do aluno, digamos, e dos objetivos que o aluno tenha, né? Quer dizer, então, se o objetivo do aluno é se tornar um profissional daquela área, é uma situação, e aí eu gosto da frase, que eu não me lembro agora exatamente de quem é, que diz que é impossível ensinar, mas é possível aprender. E eu acho que existe muita coisa que pode ser aprendida, assim, quer dizer, eu acho que, e de certa maneira, eu tenho tentado organizar um pouco esses cursos mais longos, como o curso da FGV, eu mesmo quando dava aula, um pouco em torno dessa ideia, quer dizer,
Acho que você aprende vendo filmes, não só vendo os filmes, vendo os filmes e refletindo sobre o filme que você viu, que é uma relação diferente da relação que a gente tem quando simplesmente vai ao cinema como uma atividade de lazer, em que, em alguma medida, você pensa sobre o filme, mas é outra coisa você vê o filme como um objeto de estudo. Então, eu acho que ver filmes é uma forma importante de aprendizado. Que eu continuo praticando muito. Eu vejo muitos filmes, embora não goste de ir ao cinema, mas graças ao DVD eu vejo muitos filmes em DVD. Eu acho que a outra melhor forma de aprender a fazer cinema é escrevendo sobre cinema. Coisa que eu também passei a praticar de alguns anos para cá, de maneira mais sistemática. Porque escrever é também uma maneira, assim, uma disciplina de refletir sobre o que você viu. E a terceira maneira é fazendo alguma coisa, onde as pessoas vão aprender com os próprios erros e acertos que puderem cometer fazendo as coisas, quer dizer, e que não são coisas transmissíveis, quer dizer, você pode dizer, mas é muito difícil para a pessoa absorver o significado daquilo que você está dizendo. Quer dizer, ela vai aprender quando ela fizer, e quando nada der certo, ou quando der certo. Agora, existe um outro tipo de aluno, um tipo de aluno que trabalha na televisão, por exemplo, que é jornalista e que ouve falar no cinema documentário e que não tem nenhuma informação ou formação ou até cultural sobre o que seja o documentário e que de repente parece que está se revelando um mundo novo para as pessoas. Você diz certas coisas, as pessoas ficam... acho que pode ser um processo. Eu espero que elas não percam o emprego, eu digo para muitos deles, né? Quer dizer, pessoas que trabalham no Silvio Santos, na Globo e tal. Eu espero que pelo fato de fazer o curso lá da FGV não sejam despedidas no fim do curso, porque as emissoras tem uma maneira de fazer as coisas, tem uma maneira certa de fazer as coisas. E o curso parte um pouco do pressuposto de que quer dizer, primeiro de que há uma diferença importante, significativa, entre o que se faz na televisão, e em geral mais ligado ao jornalismo, e o que seja, hoje em dia, o cinema documentário. E segundo, que não há propriamente uma maneira certa de fazer as coisas. Então, eu acho que para algumas pessoas tem uma função, espero que tenha uma função, mesmo que elas não venham a ser, como a maioria, acho que não virá a ser propriamente cineastas ou documentaristas, mas de expandir um pouco os horizontes, abrir a cabeça, ver certas coisas que são estranhas, né? Quer dizer, tem muitos documentários muito estranhos, né? Quer dizer, que para você exige uma certa disposição que em geral a gente não tem para as coisas, né? Existe uma certa disposição de você pensar naquilo e entender um filme do Kosakovsky, o Tisch, não é uma coisa assim, sabe? Só, vou comprar um ingresso, vou comprar um pipoca e vou assistir Tisch no cinema. Não é, é outra coisa. A pessoa precisa ter uma certa disposição para isso. Né? É um outro tipo de cinema, ou um filme do Sokurov, Fausto do Sokurov, sabe? Eu espero que sirva para as pessoas. E em alguns casos você percebe que teve uma aluna que eu mostrei no curso atual, quer dizer, que eu mostrei logo para... Eles até disseram, vocês estão nos provocando. Eu mostrei o aterro do Flamengo. Agora acabou o aterro do Flamengo, isso é uma provocação. Mas teve uma aluna que no dia seguinte foi para o aterro do Flamengo, para o local onde foi filmada, e ficou lá observando
o movimento das pessoas e escreveu e tal. Quer dizer, então, eu acho uma vitória extraordinária. Quer dizer, ter motivado esse movimento, entendeu? De ir, de observar, de pensar no filme e naquilo que ela está vendo ali na realidade, entende? Você teria não um palpite, mas assim, alguma ideia formada sobre o motivo dessa profusão dos cursos e o gosto, o interesse crescente, a demanda crescente em relação a documentários em geral, esses festivais todos e Editais, né? assim, tem a facilidade, né? Mas por que esse gosto pelo documentário, esse crescimento do gosto? Eu não sei se... Não sei, de novo. Há muito de ilusório nisso, né? Muito. Existe realmente, quer dizer, a produção aumentou muito. Se formou nos últimos 15 anos alguma coisa que a gente pode chamar de uma cultura do documentário. Pessoas escrevem sobre documentário, sites, revistas, festivais, filmes, etc. Tudo isso, por enquanto, é um pouco ilusório, eu acho, porque não se conseguiu, na verdade, ainda formar um público mínimo para isso, de pessoas interessadas. As pessoas não vão ver os filmes em números minimamente representativos. A operação financeira continua não fechando. E tudo isso só existe porque se criou uma economia baseada em subsídios e o volume de recursos dedicados a isso aumentou exponencialmente nos últimos 15 anos. Hoje em dia existe mais dinheiro sendo investido do que jamais houve na história do cinema. Há uma certa visibilidade da mídia para essa área, porque o documentário tem uma chamada, acho que, contradição em termos, né? Supostamente o documentário se interessa ou busca um entendimento do real, né? E o ser humano rejeita o real, né? Então, como é que fica o documentário? Eu tenho me referido muito aos cursos, a Mila já sofreu me ouvindo falar do livro do Clément Rosset, que chama-se o livro chama A Escola do Real, e o ensaio inicial chama A Realidade e o Duplo, né? E que eu acho uma referência assim, clara dessa questão, né? Ele começa dizendo que a capacidade mais frágil do ser humano é a de admitir a realidade. E que há 3 formas radicais de recusar a realidade, que são a loucura, o suicídio e a cegueira. O ser humano recusa o real, ou ficando louco, ou se matando, ou ficando cego. Mas como nem todos são tão radicais, a única outra escapatória para lidar com o real é se iludir. Então o ser humano se ilude. E o cinema, como uma forma uma linguagem, uma forma de entretenimento, se encaixa perfeitamente aí. Nada mais ilusório do que o cinema em geral, né? Quer dizer, o propósito do cinema, a linguagem do cinema, é iludir o espectador. Fazer o espectador acreditar que ele está vendo algo real. E nós todos vamos ao cinema e acreditamos que nós estamos vendo algo real. Aí vem um tal de documentário.
E a partir de um certo momento, embora na origem fosse tão ilusório quanto o cinema de ficção, a partir de um certo momento ele parece pretender ser um espelho do real. E aí a contradição se estabelece. Como é possível pretender reproduzir o real e ser cinema? O cinema, por princípio, é a linguagem da ilusão, é a linguagem ilusória. Eu acho que eu não sou um bom pesquisador no sentido que eu não tenho paciência, por exemplo, para ir para o Arquivo Nacional e ficar lá, sabe, o Antônio Venâncio, que eu considero um prodígio como pesquisador, que desencava coisas impensáveis, ontem me levou lá em casa 20 minutos sobre 1964, absolutamente extraordinários, que eu nunca tinha visto. Tem o Palácio Guanabara, o Lacerda, a população chegando, os tanques nas ruas, tudo filmado em 35mm, entendeu? Por quem? Mas eu conto. Estava na Cinemateca Brasileira? Não. Isso já é semente de um novo documentário? Não, eu já escrevi o anteprojeto da continuação da série até 54. E a gente está começando, embora não tenhamos acabado o Estado Novo, que vai até 45, né? Eu escrevi um anteprojeto de uma série indo do fim do Estado Novo ao suicídio. São mais 5 documentários. Mas não está em produção ainda. Mas é porque o Antônio, ele não para. E quando ele encontra uma coisa assim, ele me telefona e pede para eu ajudar a identificar, porque ele tem dificuldade de identificar, e são extraordinárias as imagens, é impressionante. Mas eu gosto, para também não dizer que eu não gosto de nada, tem algumas coisas que eu gosto. Eu gosto muito de fazer, de ler sobre essas coisas, como você percebe quando eu falo da biografia do Getúlio, de fazer o roteiro, de trabalhar com esses elementos, as correspondências, as fotos. Eu sou preguiçoso, quer dizer, eu gosto de fazer isso quando chega na minha mão, entendeu? Sem poeira e tal. Se precisar ir lá e tal, aí eu já fiz isso um pouco e tal, em outros projetos, mas hoje em dia eu estou muito preguiçoso. Agora, isso eu gosto de fazer, quer dizer, fazer a série sobre o Estado Novo, que eu espero que até o fim do ano esteja totalmente pronto, assim, finalizado, o documentário sobre os dois sobre 35, eu gostei muito de fazer, mais até do que o 30 e o 32, porque o 30 e o 32 foram feitos no ritmo, sabe, o 30 foi feito em 3 meses, 4 meses, é uma loucura. O 32 também foi feito muito rápido. Agora, quando você tem tempo de... então, isso é um tipo de trabalho que eu gosto de fazer, assim, se eu posso... Em suma, não tendo muita gente perto de mim, eu adoro. Por isso que eu não gosto de dar aula, porque tem muita gente perto. Então, fazendo uma boa equipe, entende? E a internet, o e-mail, então fica ótimo. Eu gosto de fazer isso. Você acertou uma coisa que eu gosto de fazer. Feito, eu gosto de ver filmes estranhos, que ninguém gosta e que eu tenho que ver sozinho em casa. Porque... Como, por exemplo? Esses filmes, lá em casa são chamados de filmes com ventinho, filmes que têm planos longos e que o máximo que acontece é que bate um ventinho de vez em quando. Conventinho, eu achei que era de convento. Não, com um ventinho. Conventinho. São esses Tá filmes apropriado assim, pra hoje. Sokolov, Kosakovsky, Tá esses apropriado filmes, assim. Tarkovsky, essas coisas assim, mas eu tenho que ver sozinho. Eu gosto. Um filme que eu tenho mostrado e cada vez que eu vejo, é o filme do Carlos Nader, sobre o Ali Salomão. Eu gosto bastante do trabalho do Carl Guimarães. Eu acho que às vezes o
o dispositivo se sobrepõe ao filme e não dá 100% certo. Mas é sempre muito interessante, é sempre muito bom, é sempre... Eu gosto muito do trabalho dele. Eu gostei... Aí, bom, minha participação foi pequena, mas eu gostei muito do filme da Flávia Castro, O Diário de uma Busca. No campo do documentário, que mais, assim, mais recente? Teve da Lúcia Murá. Eu gosto do filme da Lúcia Murá, A Longa Viagem. Eu até escrevi um texto pequeno sobre o filme. Eu tinha gostado do Que Bom Te Ver Viva, escrevi até uma crítica, acho que no Jornal do Brasil, sobre o Que Bom Te Ver Viva. E gosto da Longa Viagem, acho um bom filme. Embora eu acho que a parte... Todo mundo gosta, né? Eu acho o Caio Blatt um excelente ator, mas eu não acho que a parte ficcional de nenhum dos dois filmes funcione 100%, mas eu acho que é um bom filme. O que mais que eu vi assim mais recentemente? Terra Deu, Terra Come. Terra Deu, Terra Come, do Rodrigo. O do Rodrigo. Do Rodrigo eu acho um prodígio. E é um exemplo, é um filme difícil. Lá em casa eu tenho que ver sozinho. Entende? Mas é extraordinário o filme. E pra mim aquele filme, porque é uma região que eu conheci muito bem, né? Porque é a região onde o Padre Moça foi filmado. E nós ficamos 4 meses morando ali naquela região, numa cidade que na época não tinha nem luz nem água. Eu só voltei lá uma vez, em 87, já estava muito transformado, já tinha luz elétrica na cidade e tal. E é uma região fascinante, porque, não sei se vocês conhecem Diamantina e os arredores de Diamantina, mas eu fui lá algumas vezes depois, a trabalho, mas talvez seja o lugar a que eu fui no mundo todo que mais me dá a impressão de estar num outro planeta, entendeu? De ter saído do mundo. Quando eu chego em Diamantina, eu tenho a sensação que eu cheguei na Lua, num outro lugar completamente diferente. Muito mais do que quando fui ao Irã ou quando fui à Amazônia, entendeu? Tem alguma coisa, não sei se são as montanhas, se é a pedra, se é o... É claro que hoje em dia, muito menos do que em 65. Né? Em 65, para telefonar para o Rio de Janeiro, era uma epopeia. Quando o ator que ia fazer o padre adoeceu na véspera de começar a filmagem, sabe, a equipe toda lá. O ator, baixo hospital, hepatite. Tem que arranjar um novo ator. É uma operação comparável a essas essas operações logísticas. Uma coisa complicada, um telefonema, você não conseguia falar. 4 meses, aí chegava uma carta. A carta era um... Ou então nós passamos carnaval e acho que Semana Santa, lá foi muito longa a filmagem, aí vinham umas pessoas visitar. Como se alguém estivesse chegando, sabe, de um outro... É uma coisa, claro que hoje em dia isso mudou muito. Né? Mas então o filme do Rodrigo teve esse efeito para mim, como teve agora em Goiás, que eu vi, eu não tinha visto o filme do Silvio Darim, o Paralelo 10. Que é? Eu amei. Eu gostei do filme também, e para mim foi muito comovente porque o antropólogo do filme, o Thierry, foi meu colega de faculdade. E eu não o via desde a faculdade. E eu acho que é um bom filme. Ganhou o prêmio principal no festival lá. Então reencontrar essas pessoas dessa forma é uma coisa assim, emocionalmente assim, forte.
E foi boa essa experiência lá como júri, como julgando os filmes? Foi intenso? Ou foi mais prazerosa? Tinha compensações, né? Tem bons restaurantes em Goiás. Era um trabalho remunerado, em suma, eu acho que hoje em dia isso é importante. E tinha bons restaurantes, tinha boa companhia, tinha filmes muito ruins, e meio desanimadores. É. E alguns filmes, um filme alemão, sobre o qual eu escrevi ontem no blog, muito interessante, chamado Sob Controle, sobre a energia nuclear na Alemanha. Muito interessante, um filme muito bem feito. O filme do Silvio, eu acho um bom filme, e é uma epopeia. Ele filma uma viagem de 500 quilômetros pelo Rio, que não é brincadeira. Não é brincadeira. E o Meirelles é um grande personagem. Ele, eu acho que, tanto em relação ao Meirelles como ao Thierry, ao antropólogo, por algum motivo, o Meirelles até é um pouco mais pessoal, mas o Thierry fica quase que... Eu acho que se ele tivesse assim, ido mais fundo na coisa pessoal dos dois, ele se preocupa muito em contar todo o histórico da questão. Isso eu acho que, no fundo, mas é um bom filme, muito bem feito. Um filme muito interessante sobre enchentes. Eu acho que aqui lá em São Paulo tem um rapaz, acho que com uma câmera sozinho, acompanha umas equipes de resgate e ele descobre um personagem que está numa casinha alagada e que se recusa a sair. E o filme meio vira, não sei se ele é japonês ou filho de japonês, mas em suma, um Issei pelo menos. É muito interessante, ganhou a melhor média-metragem. E um filme chinês muito interessante, que ganhou o curta também. Os filmes estrangeiros tinham alguns interessantes. Tinha um filme chinês sobre trabalhadores de mina de carvão, também feito por um cineasta sozinho, assim, tecnicamente muito precário, mas muito impressionante. As condições em que os operários vivem, as condições em que eles trabalham. Lembro, assim, vagamente o filme do Vambinho, A Oeste dos Trilhos. E é um flagrante, assim, meio em profundidade da China que a gente não imagina muito, a gente esquece um pouco, né? Então, foi cansativo, mas foi bom. Eu estou finalizando o documentário sobre o Paulo Moura, no qual um projeto que começou em 2008 e a produção começou em 2010. Um documentário marcado por uma circunstância inesperada, como é próprio de muitos documentários, né, que foi o fato... Nós íamos começar a gravar em agosto de 2010 e ele morreu em julho de 2010, um mês antes de se iniciar as gravações. Então nós só fizemos uma única gravação com ele 2 dias antes dele morrer, no início de julho. E o filme se transformou completamente em função disso. Quer dizer, eu, quando pensei nesse projeto, para o qual eu fui convidado, a minha razão de embarcar era não fazer um filme baseado em material de arquivo. Como eu tenho feito muito filme baseado em material de arquivo, eu achei, não, vou fazer um filme em que eu vou gravar tudo. E acabou, por força das circunstâncias, virando um filme baseado em material de arquivo. E, em razão da morte dele, muitas questões muito difíceis, cujo desfecho ainda é incerto, e sobre as quais eu preciso aguardar para me pronunciar, vem ocorrendo desde então. Mas nós estamos no caminho, a edição está pronta e estamos
terminando o licenciamento das imagens e já iniciando a finalização. Eu imagino que o filme esteja pronto até o fim do ano. Se você fosse dar um conselho para quem está começando a fazer cinema agora, você diria? Ou que está pretendendo Não é fazer assim que cinema. terminam as entrevistas. Essa é tão difícil quanto uma do... Na CNN tem um entrevistador inglês que substitui o famoso Larry King, que é o Piers Morgan, que toda noite às 10 horas tem um programa que eu assisto quase que diariamente. Quer dizer, eu em geral gravo, em geral não assisto na hora, mas eu gravo todo dia, e aí quando tenho tempo eu assisto. Tem programas melhores, tem programas piores. Mas ele tem algumas perguntas que ele faz para todo mundo. Eu pensei que você fosse fazer essa pergunta, e que é uma pergunta terrível, né? Ele diz em inglês: How many times have you been properly in love? Podemos fazer essa também, né, Zaga? Que é uma Hoje pergunta nós vamos fazer perguntas pessoais. que os mais espertos, quando estão casados, dizem uma, né? Não vão dizer, não vão criar problemas em casa, vão sair do estúdio, chegar em casa e... Olha, eu considero que um dos meus únicos feitos, dos quais eu posso ter orgulho como pai, é de ter duas filhas que não tem nada a ver com cinema, e eu espero ter contribuído para isso. Então, sempre que alguém me procura, eu procuro desestimular o máximo possível. Eu acho que é uma profissão e uma atividade extremamente ingrata no Brasil e muito sofrida. Eu acho que as pessoas enlouquecem, metade dos cineastas são meio perturbados da cabeça, gera um nível de ressentimento absurdo nas pessoas. E é difícil combater isso, e é difícil resistir ao sofrimento, ao ressentimento, ao abandonar a profissão, que é o que a gente vê, de maneira geral. Então, eu procuro sempre desestimular, porque eu acho que se a pessoa tiver a tal da vocação, o meu desestímulo não vai significar nada, ela vai em frente, né? Mas se tiver uma leve esperança de que ela possa fazer algo que a faça mais feliz do que fazer cinema, eu acho ótimo. Então, é isso que eu diria. E que eu digo sempre que alguém me procura. Eu digo, pense bem, ou não há outra coisa mais possível de fazer do que cinema, que não é possível. A relação Rio-São Paulo na época. Porque teve a coisa de que teve o curso aqui do Arne Suxdorf, e lá em São Paulo teve uma certa influência, um certo intercâmbio com o Fernando Bir. Né? E eu não sei se talvez... Isso é um assunto que eu acho muito interessante e longo. Recentemente esse assunto foi reavivado porque a Esther Hamburger está fazendo uma pesquisa que envolve o curso do Suxdorf e principalmente o filme que ele fez em seguida ao curso. Em função disso, eu andei estimulando os meus emissários parisienses a fazer uma pesquisa, consegui levantar a documentação que existe na Unesco sobre o curso, que é interessantíssima. Eu passei para a Esther essa documentação e vim inclusive, isso é assunto para alguém, acho que fazer uma tese de doutoramento, entendeu? Porque pelo seguinte, eu não me lembrava que ao mesmo tempo que aconteceu o curso de Suxdorf aqui no Brasil, o Joris Ivens estava dando curso e fazendo algo muito semelhante no Chile. E acabou de ser editado um livro no Chile contando a experiência do Joris Ivens no Chile. Ele viria para cá, né? Ele não Ele foi os dois primeiros nomes escolhidos pelo Brasil
para serem os professores do curso foram ou Joris Ivens ou François Reichenbach. O Joris Ivens, na documentação, não se fala mais o nome dele. Então não se sabe por que ele não veio para cá. Mas eu, agora, suponho com quase toda certeza que ele não tenha podido vir porque ele já estava comprometido no Chile. Ele estava em Cuba, foi convidado em 1961 pelo Salvador Allende, acho que senador, para ir para o Chile dar um curso. Vai ao Chile, dá um curso ligado à universidade e faz um filme em 63, entende? Sobre Valparaíso, com a participação de chilenos na equipe. E depois volta ao Chile algumas vezes. O livro está até editado no Chile, mas é uma edição bilíngue, depois eu consegui o livro. O livro é muito interessante, conta toda essa trajetória e que é paralela à trajetória do Supsdorf aqui. A questão do Birri, na verdade, não é propriamente comparável, porque o que aconteceu foi que o Vlado Herzog, né, que fez o curso do Supsdorf, e o Capovilla, que não fez, foram a Santa Fé e tiveram contato na Argentina com o Birri, com a escola. Não fizeram propriamente a escola, mas tiveram contato com o Birri. E o Birri veio ao Brasil, acho que pela primeira vez, nessa época, 62, 63. Então, quando o Herzog veio fazer o curso, no final de 62, ele já era graduado em filosofia, ele e o Capô são, acho que uns 8 anos, pelo menos, mais velho do que eu. Eu tinha 17, acho que eles já tinham 25 na época. Isso faz uma diferença. O Vlado trazia essa experiência, quer dizer, tanto de já ser graduado em filosofia, como de ter tido esse contato com o Birri. A questão Rio-São Paulo existia, sim, historicamente, e foi até acentuada e agravada. O cinema novo discriminava muito São Paulo, né? Primeiro havia a questão, uma rivalidade Atlântida-Vera Cruz, né? Que talvez só o Anselmo Duarte tenha conseguido fazer um pouco essa ponte entre Atlântida e Vera Cruz, entre Rio e São Paulo, né? Mas depois havia muitas questões entre, por exemplo, o Persson era visto como um marciano pelos cineastas do cinema novo, quer dizer, uma coisa estranha. Quer dizer, o cinema novo era muito machista, chauvinista e bairrista, entende? Muito. Então havia uma rivalidade, e naquele momento, muito diferente de hoje, quer dizer, havia muito menos gente em São Paulo fazendo cinema. Havia o Cury, que era anti-cinema novo, como cineasta, muito anterior, muito mais velho, mas de qualquer maneira uma outra concepção do cinema. E o Persson, que é da mesma geração, formado na Itália, na mesma escola que alguns dos diretores do cinema, por ser de São Paulo, também era visto como um... E curiosamente, né, ele fez um filme muito interessante, eu acho, chamado São Paulo, Sociedade Anônima, e que era um filme que se diferenciava muito naquele momento dos filmes do cinema novo. O próprio caso da Palma de Ouro dado ao Pagador de Promessas é muito curioso, porque o cinema brasileiro todo se beneficiou muito, evidentemente, do fato de um filme brasileiro ter ganho a Palma de Ouro em 62. Quer dizer, de repente, o cinema no Brasil virou algo que a elite brasileira, política, econômica, a imprensa, não sei o quê, ganhou uma Palma de Ouro. Mas o Pagador de Promessas de Anselmo Duarte era o oposto do que o cinema. O cinema novo faturou muito esse prêmio, e até para desespero do Glauber, quando a Civilização Brasileira editou a revisão crítica do cinema brasileiro, puseram uma foto na capa do Anselmo recebendo a Palma de Ouro, sem ele saber. O livro saiu com aquela foto, e o Glauber às vezes elogiava, às vezes criticava, como ele costumava fazer com as coisas. E aí o Anselmo, se sentindo discriminado, foi fazer Veredas da Salvação, que era o filme de cinema novo dele.
E o filme foi um fracasso total, e meio que interrompeu durante algum tempo a carreira dele como diretor. E também, aos poucos, o pessoal de São Paulo começou a achar que tudo era concentrado no Rio. Depois isso se desenvolveu muito em São Paulo, surgiu muita gente e tal. Mas sempre houve, naquele momento havia muita... E havia pouca gente espalhada pelo Brasil, né? Não havia nada comparável com o que existe hoje em Rio Grande do Sul, Recife, um pouquinho no Nordeste, uma ou duas pessoas, mas que acabavam sendo atraídas para o Rio. E as produções do Farcas, né, você acha que talvez tenha aproximado um pouco mais? Olha, talvez de certa maneira, porque na verdade, assim, a primeira leva dos filmes do Farcas, né? Tem o filme do Geraldo, que é um baiano, cubano, carioca, né? O Paulo Gil, que é um baiano, carioca, um argentino que trabalhava com o Birri, que é o Manolo Jiménez, e o Capovilla, um paulista, então já tinha um certo... E depois a série seguinte, que chamava-se originalmente Condição Brasileira, tinha o Sérgio Muniz, basicamente como diretor, ele era produtor, ele fez alguns filmes, mas tinha o Paulo Gil e o Geraldo Sarno, de novo, que fizeram o maior número de filmes. Né? De alguma maneira, talvez, de maneira talvez tênue, assim, tenha... Isso acho que aos poucos foi se diluindo um pouco, quer dizer, esse espírito mais marcado é muito daquele momento ali, 62, 65, ali em que tudo era mais extremo e mais radicalizado, e mais, pouco permeável para essa questão. Tinha elos com São Paulo, Paulo Emílio era uma influência intelectual muito importante e muito próximo das pessoas aqui no Rio, do Glauber, de outras pessoas. Né? Porque, curiosamente, a crítica do Rio era muito contrária ao cinema novo, com exceção do Alex Viana. E havia dois intelectuais de grande prestígio e críticos, que eram o Paulo Emílio e o Almeida Salles em São Paulo, que eram muito simpáticos e muito assim, a favor do cinema novo. Fui muito marcado na faculdade pelo estudo do Lévi-Strauss e do Foucault, né, que estavam... São os livros, a série das mitologias foi editada quando eu estava na faculdade. Vigiar e Punir foi editado quando eu estava na faculdade. Eu tive aulas específicas com Roberto Machado, com Costa Lima, sobre essas coisas. Então, ter estudado e ter lido Lévi-Strauss e Foucault na faculdade foram influências muito importantes para mim. Mário de Andrade é uma influência muito importante para mim, que eu li muito, principalmente a partir de uma pequena colaboração com o Joaquim Pedro na feitura do Macunaíma, e depois por causa das coisas que eu fiz, quer dizer, da adaptação do Amar Breve Transitivo e o documentário sobre Chico Antônio, e é uma leitura que eu acho crucial, e muito a correspondência dele, acho que eu li todos os livros de correspondência dele já editados. Curiosamente, Celso Furtado foi muito importante para mim. Eu digo curiosamente porque depois eu tive um contato com ele como ministro da Cultura muito decepcionante, mas acho que ele foi um desastre como ministro da Cultura. Depois, mais recentemente, tem um livro que eu li na década de 80 que para mim me marcou muito, que é um livro do Marshall Berman, chamado Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, que eu gosto muito. Tem tanta coisa.
do cinema? Cinema... Acho que eu falei da outra vez de algumas coisas vistas na infância, né? E mais recentemente, algumas descobertas que eu acho extraordinário que ainda se possa descobrir cineastas nessa altura da história da humanidade, né? Já me aproximando da metade do segundo tempo da minha vida. O David Perloff, que eu acho extraordinário. Inclusive eu consegui recentemente o livro da minha tia chinesa, o primeiro filme dele, uma cópia linda em DVD. Mas os diários, eu acho os diários do Perloff, o que eu descobri relativamente há pouco tempo, não conhecia, o Forgás, que eu acho, eu até mostrei outro dia em sala, o Turbilhão, que eu acho um filme extraordinário. Eu me interesso pelo Jürgen Lett, embora acho que às vezes ele acerta mais a mão do que outras, mas eu acho que As Cinco Obstruções é um filme notável, assim, de grande interesse. Eu acho o Pedro Costa, talvez, o cineasta contemporâneo mais importante. Eu acho No Quarto da Wanda um filme realmente... É como se costuma-se dizer, né, que os grandes filmes criam novos gêneros, né? Quer dizer, que o grande filme ou o grande livro é aquele que cria um novo gênero, né? E eu acho que No Quarto da Wanda é um filme que cria um novo gênero, que redefine o conceito de realismo no cinema. Tem outras pessoas que me interessam em acompanhar, em ver, mas acho que esses... Eu acho interessante a Naomi Kawase, né, a japonesa. Eu não conheço tudo que ela fez, mas os documentários dela... Ela tem 2 documentários. Um em que ela vai procurar o pai que abandonou a mãe e ela quando ela era criança. E um outro, feito alguns anos depois, quando ela recebe a notícia que o pai tinha morrido. E tem 3 documentários sobre a tia-avó que a criou. E tem um filme sobre, que é um tema muito difícil, ela tem um filme sobre a morte, né? Um editor de fotografia de uma revista recebeu no hospital a notícia de que ele ia morrer, ligou para ela e pediu para ela ir para lá. E ela ficou no quarto com ele, no hospital com ele, até ele morrer. E é um documentário muito impressionante. Talvez só no Japão seria possível fazer um documentário feito aquele. Ontem saiu a notícia, né, de que o Fukushima, a responsabilidade pelo desastre de Fukushima, em grande parte é dos japoneses, que se conformam demais com as coisas, não protestam. Você viu essa matéria? Muito É impressionante. Que é? Muito disciplinado. Disciplinados demais. Tem o senso da hierarquia, da autoridade excessivo. Não contestar. Né, de não contestar certas coisas e tal. Então ela, menos do que os outros, mas eu acho essa moça que até depois me disseram que ela teve aqui, né? Foi você que me falou? Teve. Que teve A uma... mostra. Pois é, teve uma... É difícil poder acompanhar essas coisas assim. Eu até gostaria, mas raramente consigo. Eu tenho conseguido trazer, tem um maravilhoso site, CD Japan, que tem muitas coisas dela. E então eu tenho muitos DVDs dela e eu vejo de vez em quando. Quem mais?
Poucos. Não, são bons, poucos e bons. Muito obrigada. Pronto. Obrigada. Não, mês que vem, primeira semana de agosto, eu conto com vocês aqui.